professor Frederick disse pra eles: não procurem emprego, gente. Criem um. Bom, mas com essa educação de ponta em 1909, quando a faculdade ainda era gratuita, 16 anos depois da morte do Leland Stanford pai, um ex-aluno de Stanford criou a Federal Telegraph Company. Essa era uma empresa de telégrafos e a primeira grande empresa de tecnologia no Vale do Silício. E foi essa empresa que desenvolveu o amplificador de Valve. E quando você aprende a controlar elétrons no início do século XX, irmão, você quer likes. Em 1915, essa invenção foi usada para fazer a primeira ligação telefônica transcontinental numa feira mundial em São Francisco. Imagina, naquela época, mais de 100 anos atrás, alguém conseguir pela primeira vez ouvir a voz de um outro ser humano que ele não tá vendo, e não só não tá vendo, como tá em tempo real do outro lado do continente. Agora, a Califórnia não tava só vendendo fruta e vendendo bota de garimpeiro, ela tava conectando todo um país. E quando isso aconteceu, Stanford quis ser a pioneira na produção desse conhecimento e decidiu contratar um professor que era especialista nessa nova tecnologia que estava surgindo. O nome dele era Frederick Terman. E guarda esse nome, porque esse cara é importante. Frederick Terman, ele foi contratado com a missão de criar cursos e desenvolver pesquisa nessa nova área que agora ganha um nome: eletrônica. E assim, logo no começo dessa inovação tecnológica, os alunos de Frederick Terman em Stanford tiveram acesso a conhecimento para começar a produzir rádios, para criar tubos a vácuo e guardar informação em circuitos elétricos. Mas com o passar dos anos, Frederick viu que muitos dos seus melhores alunos estavam indo embora para Nova York e para a costa leste para procurar emprego. Ele inclusive tinha um termo para isso, ele chamava esse fenômeno de brain drain. Jovens vinham para a Califórnia pela excelência do ensino de Stanford, mas voltavam para a costa leste levando todo o capital intelectual desenvolvido embora. Não tinha demanda suficiente na Califórnia para absorver toda a mão de obra. Tinha lá a Federal Telegraph Company, mas não dava para uma empresa grande sair contratando todo mundo. E aí, o sonho desse professor era também, assim como Leland Stanford, fazer da Califórnia uma grande potência. E no caso de Frederick, uma potência de tecnologia que criava empregos, que atraía talentos e que inovava. E ele viu o potencial das mentes de dois de seus grandes alunos. O nome deles eram Bill e David. E aí, o professor Frederick disse para eles: não procurem emprego, gente. Criem um. E aí, mesmo depois deles terem decidido voltar para a Costa Leste, ficarem anos lá trabalhando, esse professor conseguiu uma forma de convencer eles para voltarem para Califórnia. Ele arrumou uma casa alugada com uma garagem meia boca para eles, com um aluguel barato, e foi nessa garagem alugada em Palo Alto que Bill Hewlett e David Packard criaram a Hewlett Packard, ou HP. Adivinha o que eles vendiam? Tubos de válvula a vácuo. Esses tubos, cara, foram um motor invisível da primeira metade do século XX. Elas só tinham um problema: elas eram horríveis como produto.